Ok, pessoal, boa noite. Então, estamos iniciando a nossa aula de hoje, de ética profissional. Hoje nós vamos trabalhar dois temas bem pertinentes, muito importantes, e são voltados exatamente para a organização profissional. Se você vai constituir ou não uma sociedade de advogados, nós vamos analisar alguns requisitos, alguns critérios para a organização, né, da sociedade de advogados. Nós vamos olhar os documentos oficiais que a OAB nos disponibiliza, tá? As modalidades de sociedades, eu diria também as possibilidades de associação que nós podemos criar, e também as condições do advogado empregado, porque nós temos também esta possibilidade de ser um advogado empregado, tanto de escritório de advocacia, como também de uma empresa. Eu sou empregado, sou funcionário, mas eu sou contratado como advogado, tá? Então, eu vou mostrar para vocês o que a gente disponibilizou em termos de material. Eu não sei se vocês acessaram o AVA, tá? Então, aqui está o material disponível, tá? O material disponível, então, aqui é o material de hoje que nós vamos trabalhar. O Estatuto da OAB, o Regulamento Geral, ele já está disponível em outras aulas, então eu não disponibilizei aqui na aula de hoje, tá? Então, o nosso tema, a partir de agora, é da sociedade de advogados, que a gente vai trabalhar num primeiro momento, e num segundo momento do advogado empregado. Esses são os dois temas que nós trabalhamos hoje. Quando a gente fala de sociedade, certamente vocês lembram do direito empresarial, né? A ideia de sociedade vem lá do direito comercial, vem hoje, a partir do Código de 2002, é tratado, né, no Código Civil. Então, lá no artigo 991, quando é que eu celebro um contrato de sociedade? Tá? É quando pessoas, né, pode ser duas, três, né, elas celebram o quê? Um contrato que se obrigam a contribuir com bens ou serviços, e daí isso vai ficar muito claro, principalmente este conceito, né, de sociedade, para o exercício da atividade da advocacia, né? Então, as pessoas celebram um contrato para o exercício de uma atividade econômica e partilha de resultados. É exatamente isso que nós vamos olhar, né, e analisar na aula de hoje. Então, para análise da questão da sociedade de advogados, nós precisamos olhar para alguns provimentos, nós precisamos olhar para o Estatuto da OAB e o Regulamento Geral, tá? Então, um dos provimentos que nós vamos estudar já está pontuado aqui, que é o provimento 112 de 2006, tá? E ele diz o seguinte, que as sociedades de advogados, elas são constituídas e reguladas por quais artigos do Estatuto? O artigo 15 a 17, então, portanto, são 3 artigos do Estatuto e mais aqui 6 artigos 6 ou 7 artigos do Regulamento Geral, tá? Então, do artigo 37 ao 43, que vão, e mais as disposições deste provimento 112, que vocês já devem, ali clicando, ele está disponível para vocês, tá? No próprio, né, no parágrafo 1º, né, do provimento 112, ele vai dizer o seguinte, a modalidade, ele vai tratar da modalidade, que a gente pode formar tanto sociedade de advogados, como sociedade unipessoal de advocacia. Por que é importante a gente ter pessoa jurídica
no escritório de advocacia? Por que vocês acham que é importante essa questão da pessoa jurídica? Por exemplo, se você... Pagar menos imposto de renda. Exatamente, tá? Qual é a diferença do pagamento do imposto que você tem se você é pessoa física na condição de advogado ou se você é pessoa jurídica? Qual é a primeira diferença, assim, ó, que é gritante em termos de pagamento de impostos? Se você é pessoa física, quanto é que você paga? As alíquotas? É a alíquota do imposto de renda. Não, eu não sei, professor. Eu só queria dizer que as alíquotas é que fazem diferença, né? Deixa eu só mudar aqui para vocês. Até 27,5%. 27,5%, tá? Se você é pessoa física. E se você é pessoa jurídica, normalmente é quanto por cento? Tem a tabelinha, não estou com ela aqui. 15%, tá, acho gente? que é 15, o limite é. É 15%, tá? É o limite máximo que você paga, tá? É. Então, você está percebendo, o limite máximo é 27,50%. A outra é 15%. Então, dá uma diferença e uma diferença considerável, tá, gente? E eu vou dizer, o escritório, ele, de advocacia, ele lida com bastante recursos a partir do momento que você tem um escritório consolidado, que você tem uma atividade, né, profissional bem consolidada, você tem um movimento de recursos considerável. Então, é nesse sentido, você pagar 27, gente, significa de que você, de cada 100, você praticamente reserva 30% do teu ganho para pagar imposto de renda. Perceberam o quanto que isso é importante? O conhecimento de direito tributário, o conhecimento de outras áreas, como é importante até para a gente se pensar e se ver como profissional, tá? Então, mas eu tenho uma sociedade de advogados, eu tenho uma sociedade unipessoal. Nós já vamos ver a diferença delas. O que é uma sociedade de advogados e o que é uma sociedade unipessoal? Tá? O que é uma sociedade de advogados? Vamos partir do nosso olhar aqui. O que seria uma sociedade de advogados? Dois, né? Vamos partir como exemplo. Ali a Manuela e a Adriana formam uma sociedade de advogados. A gente pode formar uma sociedade de advogados. Nós todos aqui podemos formar uma sociedade de advogados, tá? Agora, o que é uma sociedade unipessoal de advocacia? A Mariana, ela tem o seu escritório, e ela forma uma sociedade unipessoal. Ela é a única pessoa que compõe aquela sociedade, tá? Essa é a diferença da sociedade de advogados e da sociedade unipessoal. O próprio termo unipessoal que é da pessoa do advogado, né? Então, a sociedade unipessoal é uma pessoa jurídica, professor? Exatamente, é a tua pessoa jurídica. Zeno, desculpa que eu não lembro o teu sobrenome, tá? Zeno Rocha. Com o teu nome, né, advocacia. Então, é a tua sociedade unipessoal, tá? Então, é a sociedade unipessoal que é composta somente pelo profissional. Entenderam a diferença, gente? Sociedade de advogados e sociedade unipessoal, qual a diferença?
Que Tá. a sociedade advogada constituída por dois ou mais advogados e a unipessoal por um único advogado. Exatamente, tá? Essa é a principal diferença. Em relação às procurações, nós já trabalhamos, mas, novamente, a gente reforça aqui a situação, né? As procurações devem ser outorgadas individualmente aos advogados e indicar à sociedade que eles fazem parte, perceberam? A necessidade de indicação individual dos advogados e que eles compõem a sociedade. Perceberam? Isso é extremamente importante nas procurações, essa informação que nós já vimos ali atrás, e agora, novamente, a gente reforça a situação, tá? O artigo 37... Ô, mestre, inclusive na unipessoal também. A procuração vai para o advogado Odir. Pessoa física e para a pessoa jurídica também. Tá, ok. Por que há necessidade disso, gente? Porque vai sair o alvará. Se isso não está indicado na procuração, o que vai acontecer? Pessoa física, vai na pessoa física. Exatamente, você vai receber na pessoa física e não na pessoa jurídica. Tá? Entenderam o porquê da importância dessa informação? Tá? Até porque eu não sei quem são os advogados que compõem aquela sociedade. Como é que o juiz vai saber se eu, Odir, eu faço parte da sociedade que tem mais o Zeno, tem mais a Adriana, tem mais a Mariana, tem mais a Manuela? Como é que eu sei? Tem que estar aonde? Na procuração. Porque é o que me dá o quê, gente? Poderes de acessar o processo, principalmente naqueles processos segredo de justiça. Tá? Que eu vou estar habilitado nos processos eletrônicos. Perceberam, gente, da importância disso? Tá? Por isso a necessidade de indicar tanto a sociedade como a pessoa física do advogado. Né? Por isso, outorgadas individualmente aos advogados. Tá? As atividades profissionais privativas dos advogados são exercidas individualmente. Tá? Então, sou eu que exerço a atividade privativa, né, do advogado no escritório. Mas os honorários, eles são revertidos para quem? Para a sociedade. Ok, não há nenhum problema. Tá? A questão dos honorários de sucumbência, daí vai depender do que estiver descrito no contrato social, gente. É o contrato social que, na sequência, a gente vai ver esse contrato. Inclusive, eu vou mostrar modelos de contratos para vocês, tá? Você pode perguntar, é o teu modelo? Eu vou dizer, não, gente, é o modelo que a OAB disponibiliza. Então, observem o quanto de praticidade e o quanto de importância tem a nossa aula de hoje em termos práticos para você. Se você está pensando em constituir uma sociedade, você vai simplesmente olhar para a aula de hoje, se você ali adiante não lembrar, tá? Então, você vai em algum momento buscar, eu vou buscar lá a aula do professor Odir, que tem toda a orientação de como é que a gente deve constituir a sociedade de advogados. Além disso, nós estamos aprendendo e desenvolvendo conhecimento teórico, tá? Vamos dizer, eu faço parte com a Manuela, com o José Martim, de uma sociedade, e a Adriana e o Zeno me convidam para fazer parte da sociedade deles. Eu posso fazer parte? Não. Olhem aqui, gente. Parágrafo 4º do artigo 1º meu Deus, me fugiu o termo aqui, do provimento, né? Do provimento 112, tá? Nenhum advogado pode integrar mais de uma sociedade de advogados. Isso a gente até já viu
tá? Lá, quando a gente falou sobre o exercício profissional, nós já falamos, tá? Não pode integrar mais de uma sociedade de advogados. Constituir mais de uma sociedade unipessoal, eu posso constituir uma. Ou integrar simultaneamente uma sociedade de advogados e uma unipessoal. Então, eu não posso fazer parte da... Agora, eu posso ter fazer parte de uma sociedade aqui em Esteio e outra em Gravataí? Ou aqui em Sapucaia, onde eu faço parte da subseção. É que eu não sei o que é não sei o que é um conselho seccional. Se participar do mesmo conselho, não pode, né? Daí olha aqui, e eu propositalmente dei este exemplo para ver. Lembram que na semana passada, nas aulas, a gente vem falando o que é uma seccional e o que é uma subseção. É isso aí que vai diferenciar se pode ou não. Exatamente. Então, é o Márcio, né, que está perguntando. Isso, sou eu, Tá. Márcio, então, o que acontece? A seccional é o conselho, é a seccional do Estado do Rio Grande do Sul. É a seccional da Ordem dos Advogados, né, do Estado do Rio Grande do Sul. Entendeu? Sim. A subseção da OAB de Gravataí. A subseção da OAB de Esteio. A subseção da OAB de Sapucaia. A subseção da OAB de Cachoeirinha. Entendeu? Tá? Entendi. Então, esta é a diferença, tá bem? Tá? Então, seccional, eu estou me referindo ao Estado. Então, por exemplo, eu posso ser filiado ser filiado. Isso é partido político, né? Associado. Eu posso ser associado a uma sociedade de advogados aonde? No estado de Santa Catarina, no Paraná ou em São Paulo. Sim. Aí sim é permitido, tá? É possível filial? Sim, gente. A gente pode ter filial do escritório. Um exemplo, eu tenho escritório em Sapucaia. Eu posso ter uma filial deste escritório? Posso. O ato de constituição de filial deve ser averbado no registro da sociedade e arquivado. Tá? Então, você pode perceber que a questão da inscrição, ela deve ser feita... Márcio, eu só vou desligar o teu microfone. Sim, sim. Tá? É mesmo. Só vou desligar o teu microfone. Tá. Pode ter filial desde que seja da mesma sociedade? Sim, tá, José? É possível, tá? É possível, tá? Ter filial, tá? Desde que registrada junto à OAB, que é exatamente o que a gente estava aqui vendo, né? O ato de constituição de filial deve ser averbado e arquivado no Conselho Seccional. Aonde? Junto à OAB de cada estado, onde se instalar. Se for aqui no Rio Grande do Sul, se for em outro estado, tá? Porque lá também a gente precisa estar vinculado à OAB, a seccional de Santa Catarina. Vimos se a gente tiver mais de 5 processos ativos anualmente, a gente precisa estar vinculado também a uma outra seccional, né? Ficando sócios, inclusive, o titular da sociedade unipessoal também, tá? Obrigados à inscrição suplementar, tá? Então, observem que se eu tenho uma filial, eu preciso fazer o quê? Uma inscrição suplementar. Quer dizer o quê? É pagamento de anuidade suplementar também, né? Se eu tenho inscrição suplementar, é pagamento de anuidade suplementar, tá? Mas por que a gente está estudando
artigo por artigo, parágrafo por parágrafo. Gente, a OAB, a cobrança é da literalidade do texto, tá? Então, a prova da OAB é literalidade. Então, por isso que eu estou trabalhando aqui os artigos, estou explicando e vocês vão vendo aí cada artigo, tá? Lembram que nós já falamos que uma sociedade, o mesmo escritório, tá? Ele não pode representar os clientes numa mesma lide. Aliás, melhor, não pode representar clientes opostos numa mesma lide, tá? Vou dar um exemplo. A Adriana e a Gabriela, elas estão com um processo uma contra a outra, tá? E o Paulo, o Márcio, eles têm um escritório de advocacia e as duas são clientes deles. Eles não podem, porque há interesses opostos, a não ser que elas façam um acordo consensual. Nesse sentido, é possível você advogar para as partes adversas, tá, gente? Então, eu já fiz várias vezes que as partes formam um consenso, daí você informa que a parte pretende fazer acordo, te constituiu também para representar, uma vez que visam, né, efetivar o acordo, e somente para a efetivação do acordo, tá? Você vai representar, um exemplo, num divórcio, né? Uma das partes me procura e diz o seguinte: olha, Odir, eu quero me divorciar, mas o fulano ou a fulana, eu acho que ela faz consensual, tá? Ou às vezes é a própria parte que vem por conta própria também te procurar, ou você contata e ele, não, eu tenho interesse em fazer de forma consensual, tá? Eu vou ali, vou conversar, tá? Daí você deixa de ser advogado de uma parte, você é advogado do casal, tá, gente? A sociedade unipessoal de advocacia pode resultar da concentração por um advogado das cotas de uma sociedade de advogados. Sim, é possível, tá? Você vai comprando, né? É muito comum em sociedades, você forma uma sociedade e depois você vai comprando as cotas do outro sócio, tá? Então, nesse sentido, é muito tranquilo, tá? Daí você vai formar uma sociedade unipessoal, né, da concentração de cotas de uma sociedade de advogados. Então, você tinha uma sociedade e você se tornou o único, tá? Então, você constitui uma sociedade unipessoal. Pessoal, esta semana eu vi um vereador anunciando que ele constituiu, olhem aqui, ó, prestem atenção, tá? E eu vi ele anunciando na live até, eu esqueci porque aqui eu não acesso o Facebook neste computador aqui, porque se eu estava acessado do meu filho. E daí, este vereador, ele anunciou, eram 4, 5 situações, tá? Que ele fazia parte, que ele passou a fazer parte de uma empresa, tá? Uma empresa que presta consultoria em diferentes serviços de reforma, olha aqui, ó, prestem atenção, de reforma, serviços, né, que é uma empresa de prestação de serviços de reforma. Essa empresa, ela tem serviços de compra e venda, corretagem, tá? E mais de assessoria jurídica. Vocês perceberam? 3 empresas, 3 situações, tá? E daí a gente vai ver se isso é possível. Por aquilo que a gente viu, já estudou, a atividade da advocacia de assessoria jurídica não é compatível com outras atividades. Tá? Não é compatível com outras atividades. E eu vou dizer para vocês que, nesse sentido, nesse aspecto, às vezes a OAB fecha os olhos,
porque são pessoas ditas influentes, né, em algum município ou na própria cidade, tá? Então, às vezes, há o fechamento de olhos em relação a esse tipo de situação. Isso, gente, primeiro, não são admitidas a registro, nem podem funcionar, tá? A sociedade de advogados que representem forma ou características de sociedade empresária, que adotem nome fantasia. Vou dar um exemplo, tá? Que a gente tem meus direitos, tá? Tem um escritório, tá? Por exemplo, tem meus direitos, advocacia, não sei o quê. Tem também escritório de advocacia que tem nome fantasia. Não é possível, tá, gente? Tá? Então, ou que realizem atividades estranhas à advocacia, tá? Então, é possível somente, tá? É possível somente a atividade da advocacia, tá? Ou que inclua como sócio tenha ou titular de sociedade unipessoal, pessoa não inscrita como advogado ou totalmente proibida de advogar, tá? Isso é bem importante, né, que nós estamos estudando aqui hoje, tá? Então, não é possível, tá? Isso nós estamos no artigo 16, tá? Aqui no artigo 16, o artigo 16, ele é do Estatuto da OAB, né? Porque a gente tem o 15, o 16 e o artigo 17, né? Do Estatuto, tá? A razão social deve ter obrigatoriamente o quê, gente? O nome de, pelo menos, um advogado responsável pela sociedade, tá? Podendo permanecer o sócio falecido. Observem que você tem um nome, e um nome forte, tá? Que você pode manter de um escritório, tá? É alguém que representa em termos de conhecimento, em termos de conhecimento, que tem boa representatividade junto à sociedade, tá? Então, você vai dar o nome ao escritório como uma forma, é um nome a ser preservado, tá? Por exemplo, o nome que eu tenho né, é Odir Berlato e Rodrigues Advogados. Então, vocês estão percebendo que você tem um nome, que você dá um nome ao escritório e você tem todo eu diria, um compromisso a zelar pelo teu nome. Então, você cuida muito por tudo aquilo que é feito no escritório. Não é por acaso que você, né, passa o olho em tudo que é feito, né, no escritório. É assim que você faz para preservar o quê? O teu nome, a tua imagem profissional, tá? Então, o nome do escritório, ele representa a tua imagem profissional também, tá? O licenciamento do sócio para exercer atividade incompatível. Por exemplo, se for para uma atividade apenas temporária, tá? Eu vou assumir agora como prefeito de Sapucaia por 2 meses, 3 meses. Não, tá, ok. Mas isso deve ser averbado no registro de sociedade, porque não pode alguém exercer atividade incompatível, tá? Sem isso ser averbado, tá, gente? Então, sempre deve, tá? Não é alterada a Constituição, mas é que aquele profissional, ele está licenciado, porque ele está exercendo atividade incompatível. Por exemplo, o Paulo, ele é diretor, tá? Então, se ele fosse sócio de um escritório, ele é diretor né, municipal, tá? Então, ele não poderia ser o quê? Sócio de um escritório de advocacia, ele seria licenciado, tá? Então, isso teria que ser averbado e registrado, porque é uma atividade
provavelmente temporária, ou se for definitiva, ele fica licenciado enquanto exercer a atividade. Olhem aqui, gente, é proibido o registro nos cartórios de registro civil de pessoas jurídicas e nas juntas comerciais de sociedade que inclua, entre outras finalidades, a atividade de advocacia. Tá? Então, por exemplo, se eu coloco lá o exercício de a assessoria jurídica, gente, então eu não posso fazer o registro, né, civil de pessoa jurídica ou junta comercial lá que eu tenho assessoria jurídica. Eu até quero ver, e eu até já contatei com a OAB, né, com aquele colega que esteve aqui na semana passada, na aula, sobre essa situação deste vereador que se anuncia como sócio de uma atividade que lá prestam assessoria jurídica, tá, gente? Então, isso é incompatível, tá? Incompatível, é uma empresa com nome fantasia, né? É incompatível, tá? A denominação de sociedade unipessoal da advocacia deve ser obrigatoriamente formada pelo nome do seu titular, nome completo ou parcial, tá? Com a expressão sociedade individual de advogados. Como é que seria? Mariana Pimentel de Moura Xavier, Sociedade Individual de Advocacia, porque eu não lembro todo o nome da Mariana, nem sei se ela está me ouvindo agora para me contestar, tá? Manuela Pimenta da Veiga Mota Machado, né? Sociedade individual, mas ela pode, não vou colocar todo esse nome, né? Daí, então, ela vai reduzir, tá? Além da sociedade, tá, gente? O sócio titular da sociedade respondem, olha, prestem bem atenção, tá? Respondem, além da sociedade, o sócio ou o titular da sociedade responde subsidiária e ilimitadamente pelos danos causados pelos clientes. Tá. O que isto significa, gente? O que é responsabilidade subsidiária? Se a sociedade... Pode falar, Paulo. Não, primeiro cobra da sociedade. Se a sociedade não tiver condições ou não tiver êxito na cobrança, passa para o titular ali, o sócio. Exatamente. A responsabilidade de pagar. Tá. É um benefício de ordem, né? Exatamente. Seria a mesma coisa daquilo que a gente chama que não há necessidade, pelo artigo 17 do Estatuto, de desconsideração da pessoa jurídica. Eu aplico o artigo 17, não há necessidade de desconsideração da pessoa jurídica. Perceberam? Sim. Tá? Então, se eu causar dano... E olha, gente, eu vou dizer para vocês, tem um processo ali que a gente está movendo contra um escritório de advocacia, contra que eles... ele abriu mão de um dinheiro que a cliente tinha a receber, para receber de uma forma adiantada, foi mais de 30 mil, isso há 1 ano e meio atrás. Tá? 30 mil reais. Observe. E além do grande valor que ele não repassou para ela, tá? Então, ali tem em torno de uns 50 mil, tá? Onde é que você tira 50 mil para... Tá? Então, se ele não tiver com essa sociedade, quem vai responder é o patrimônio dele, tá, gente? Então, observem que o quanto é importante, tá, você conhecer e fazer bem, né, a atividade da advocacia, tá? Então, deixa eu só ver. A gente continua aqui com os mesmos, né?
Então, é bem importante, né, o conhecimento que você tem de fazer bem. Se você não sabe estudar, se você não está estudando agora durante o curso, em algum momento você vai ter que sentar e estudar, tá, gente? Tá? Lembram que a gente falou da inépcia profissional? Tá? Então, em algum momento você precisa estudar, tá? Em algum momento há necessidade de você estudar, tá? Daí aqui a gente tem agora as formas de associação, tá, gente? Quais são as formas de associação que nós temos, tá? O artigo 39 do Regulamento Geral, né, da Advocacia, a sociedade de advogados pode associar-se com advogados sem vínculo de emprego para a participação dos resultados. Meus amigos, tá? A gente vai ver que há muita exploração, principalmente de advogados novos, tá? Há muita exploração. Você vai ver no dia a dia na advocacia e você vai perceber que se você não é estudioso, se você não resolver montar e organizar o seu próprio escritório, você é explorado também na advocacia, tá, gente? Você é explorado. Então, muito cuidado. Quando você vai trabalhar, você vai ver as formas de associação, elas são muito perversas, e por isso que você precisa ser conhecedor aqui, né, do estatuto, dos regulamentos da OAB, para que você não seja explorado como funcionário, tá? Você atua como advogado associado quando que você é funcionário. Na semana passada, eu prestei assessoria a um escritório de advocacia, que eles tinham várias situações, e eu apontei porque eles tiveram uma reclamatória trabalhista, tá, gente? Então, tem reclamatórias trabalhistas de 100 mil, 200 mil contra escritórios de advocacia, porque constituíram mal a sociedade de advogados, tá, gente? Então, isso é muito importante você conhecer, tá? Então, é possível você associar-se, tá, mas, professor, eu vou ter que investir? Não, calma. Você pode entrar apenas com o seu conhecimento, tá? Eu não sei se vocês viram que o Sérgio Moro já foi convidado a participar de várias bancas de advocacia, tá? Porque é interessante, ele é uma pessoa muito conhecida, provavelmente isso agregaria muito para o escritório ter ele na banca, tá? Então, se eu atuasse na área penal, provavelmente tivesse um escritório e condições de convocá-lo, convocaria, porque você traz um nome conhecido que tem representatividade, né, para o escritório, independente do que você pensa sobre ele, tá? E eu até não concordo com muitas coisas em relação ao que ele fez como juiz e como ministro, tá? As sociedades de advogado podem adotar qualquer forma de administração social, tá? Por exemplo, o diretor da área tributária, o diretor da área da área civil, da área de família. Então, você pode ter vários diretores, tá? Que são os sócios ali. Como é que vai ser a participação, a colaboração de cada um na sociedade? Pode ter alguém como sócio-gerente, que vai com atribuições, né, definidas, tá? Pode ter que vai fazer todo o gerenciamento, toda a administração. Ó, preste atenção, gente. Um escritório é um empreendimento. Seu empreendimento, você tem que olhar como um negócio. Como é que você vai montar o teu negócio? Como é que você vai gerir o teu negócio? Tá? Como é que você vai controlar o teu negócio? Tá? Escritório, gente, é negócio. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu não tenho nada vinculado das minhas coisas pessoais com o escritório. O escritório, ele é
uma pessoa e eu sou outra pessoa, tá? Então, por exemplo, inclusive, até contas, eu não misturo. Umas são as contas do escritório e outras são as contas tuas pessoais. Pagamentos são feitos na conta do escritório, né? Daí depois o Prolabore é que você transfere para a tua conta, tá, gente? E daí é o momento da retirada, né, do Prolabore, tá? E a divisão de honorários, tá? Então, por isso, é possível você organizar, né, gerente, que vai fazer toda a parte administrativa. Meus amigos têm escritórios com 40, 50, 100, 200 pessoas, tá, gente? Então, nós temos N escritórios e com situações, né, diferenciadas. Então, por isso que nós não temos, assim, escritórios apenas composto por uma ou duas pessoas, tá? A Mariana tinha colocado aqui, desculpa, Mariana, é uma sociedade, unipessoal, é só você, ok, tá? É só você também. Né? Pode ter filial desde que seja na mesma sociedade, sim, né? José Martim, que perguntou. A Mariana, o barulho nós já tá ok. Deixa eu ver aqui. A Mariana tá, que eu fui falando o nome dela, tá? Não é tão longo, tá, Mariana? Já percebi. Eu fui criando um nome longo de você só para exemplificar, tá? Então, tá ok. Pessoal, aí a gente tem das formas de associação, agora a gente está indo para um outro provimento. Então, olhem aqui o que eu disponibilizei para vocês, tá? Eu vou mostrar aqui o material, tá? Aqui é o regulamento geral, que é onde nós estamos... regulamento geral, se eu não me engano, é o artigo 37, né? O artigo 37, tá? Aqui, ó, da Sociedade de Advogados, tá? O estatuto, se eu não me engano, é o artigo 15, tá? É o artigo 15, tá? Então, está aqui da Sociedade de Advogados. Além disso, nós temos os provimentos. Eu acho que eu não abri os dois. Aqui depois, a gente vai olhar aqui é no site da própria OAB, tá? Que é da Comissão de Sociedade de Advogados, que orienta exatamente isso. Então, observem que aqui nós encontramos as informações, tá? E toda a orientação de como é que você forma a tua sociedade de advogados. O passo a passo, tá, gente? Então, como é que você forma? E olhem aqui o que tem. Prestaram atenção? Lembram que eu disse que eu ia abrir e mostrar para vocês modelos de contratos? Então, aqui estou abrindo, tá? 2 modelos de contrato aqui de sociedade unipessoal, tá? Deixa eu só ampliar aqui. Desculpa, deixa eu só aqui para eu poder ampliar. Tá, eu tenho que habilitar para poder... Tá. Voltamos. Tá. Então, olha aqui, pessoal, o modelo de contrato, tá? De sociedade unipessoal, tá? Então, aqui você tem... mas como é que eu vou montar? Como é que eu vou organizar? Por isso que eu falei para vocês que a aula de hoje, a gente teria
essa situação prática para você montar, para você organizar, tá? Tá? Então, observem aqui todas as informações. É só preencher, você tem praticamente organizar as informações, você tem um modelo aqui, tá? Você tem um modelo aqui para sociedade unipessoal, tá bem? Agora, eu vou mostrar para vocês. Que ele não me deixou aqui compartilhar de novo. Tá? Agora aqui o modelo, tá? Deixa eu só, tá? Então, olhem aqui, gente, tá? Olha o que está dizendo. Suprima, altere as informações em vermelho, tá? Olha a dificuldade que você teria para fazer um contrato de sociedade, tá? Opa, este aqui é de... Tá? Este aqui é sociedade individual. Deixa eu só ver o outro. Este aqui é... Então, eu estava mostrando um e não estava prestando atenção no que está escrito. Este aqui é da... Ah, tá. Este aqui sim é da... Esse é da Sociedade de Advogados, tá bem, gente? Esse é da sociedade, tá? E o outro... Tá? E o outro... Tá? Deixa eu ver onde é que está. Eu tenho que compartilhar aqui. Deixa eu abrir os dois. Eu não me deixo. Tá? Deixa os dois abertos. Tá? Então, agora, ali eu mostrei os dois contratos, que daí vocês conseguem saber, mas vem cá, onde é que eu vou, em que momento eu quero organizar uma sociedade, eu estou chegando no final no final do curso, tá, gente? Então, aqui eu estou mostrando para vocês os procedimentos de onde é que você vai, passo a passo, perceberam, ó? Passo a passo para você montar e organizar a tua sociedade, né, ou a tua sociedade individual de advocacia, né, a sociedade de advogados ou sociedade individual de advocacia, tá? Então, é com base, olha, no artigo 15, tá? Então, está aqui a informação do que nós estamos vendo. E aqui eu estou mostrando para vocês o provimento 112, tá? Mas está faltando eu mostrar mais um provimento para vocês, que é o provimento 169. Deixa eu ver se é este aqui, o 112, então vamos abri-lo. Tá? Tá? Então, ele estava aberto em algum lugar, só não lembro onde. Tá? Então, aqui também, tá? Nós temos, olha aqui, o provimento 169 de 2015 dispõe sobre as relações societárias entre os sócios patrimoniais e de serviços e o advogado associado, conforme artigo 39 do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil, tá? Então, observem que aqui você tem modalidades de sócio, tá? Você pode ter só o sócio patrimonial e de serviços, tá? E
você pode ter o advogado, tá? Que ele é somente associado. A minha pergunta para vocês, qual é a diferença de eu ser um sócio patrimonial e de serviços e eu ser apenas um associado? Qual a diferença? O apenas associado, eu creio que ele não trabalha, ele é um sócio inscrito, mas não atua no escritório. Vamos ver o associado. Vamos agora analisar essas situações, tá? Então, vamos analisar. Então, a partir de agora, a gente passa a analisar o provimento 169 para verificar essa diferença de modalidades de sócios, tá? Então, é isso que a gente passa a estudar aqui, ó. E a gente vai diretamente no artigo 2º, porque é ele que trata dessa situação. Então, tá? Então, a sociedade de advogados será constituída por sócios patrimoniais ou por sócios patrimoniais e sócios de serviço, os quais não poderão pertencer a mais de uma sociedade na mesma base territorial, aquilo que nós já vimos há pouco, tá? O que é alguém com cota patrimonial num escritório? Se eu sou um sócio patrimonial, apenas patrimonial. É um sócio que entrou com capital, né? Exatamente, eu entro com capital, tá? Eu entro com capital e alguém... eu entro com capital. Então, se eu sou apenas patrimonial, e eu vou ter o quê? Né? A situação apenas... eu vou ter participação nos resultados, né? Deste escritório. Agora, se eu sou um sócio patrimonial e de serviço, aqui, eu basicamente, né, o sócio patrimonial não atua. Agora, o sócio patrimonial e sócio de serviço, ele atua, ele entra com patrimônio, né, o sócio patrimonial e de serviço, ele entra com patrimônio, então, com investimento, tá? E também ele é sócio do serviço, que é diferente que o patrimonial que entra apenas com investimento e não exerce atividade ali, né, eu diria, não presta serviços, tá? Os quais não poderão pertencer a mais de uma sociedade, como nós já vimos, tá? A integralização das cotas patrimoniais será realizada em moeda corrente ou de bens, tá? Por exemplo, eu tenho uma sala e eu disponibilizo essa sala para a sociedade, tá? Eu tenho todos os equipamentos para o escritório, computadores, mesas, né, toda a infraestrutura, ok? Então, por isso, eu vou integrar, eu posso fazer a integralização, é o quê? É a minha contribuição na cota. Vou dar um exemplo. O escritório, ele vale quanto? Quanto é que a gente precisa investir? Quanto é que a gente precisa investir? Tá? Qual é o capital social do escritório? 20, 50, 100 mil, 1 milhão? Tá? Vai depender do escritório. Tá? A sociedade de advogados poderá estabelecer cotas de serviço. Cotas de serviço que são apenas, né, os serviços, as atividades que serão desenvolvidas. Então, por exemplo, não tem nenhuma situação com nenhuma participação aqui, por exemplo, a sala é minha, todo o material é meu, mas você é meu sócio, tá? Você é sócio de serviço, então nós participamos, daí isso vai ser estabelecido de que forma? Gente, pelo contrato que a gente fizer, o contrato social, tá, gente? Não é
de outra forma. Então, é sempre o contrato social que vai definir, tá? O sócio de capital não poderá possuir cotas de serviço concomitante, tá? Então, ou eu sou apenas cotas de serviço, né? Ou eu tenho cota patrimonial, tá? Eu não posso ter apenas cotas de serviço, tá, gente? Eu apenas participar como associado. Eu sou dono do escritório e mais associado também. Eu não posso, tá, gente? Alguma dúvida, algum questionamento aqui, que eu acho que é bem importante, que isso é bem prático, tá, gente? Então, aqui, eu continuo falando ainda sobre as formas de associação, tá? É sempre por contrato, tá, gente? Contrato. O advogado associado e a sociedade de advogados coordenarão entre si o desempenho das funções profissionais, vão estipular os critérios para a partilha dos resultados da atividade da advocacia. Como é que a gente partilha, tá? Então, por exemplo, eu vou dar o exemplo como é que a gente faz no escritório. A gente tem um valor que deve ficar sempre em caixa. A gente estipulou. Aquele valor que a gente chama fluxo de caixa é um valor que nunca é retirado. Ele serve para uma situação urgente ou uma demanda que tu não tenha, tá? Fica sempre no caixa. Depois, daí tem as contas fixas, tá? Você tem contas fixas, né? E daí você tem aquelas variáveis, que são as despesas do mês. Depois de feito o pagamento de todas essas situações, você tem o quê? O resultado. E é este resultado que a gente partilha. É dessa forma. Isso está onde? No contrato, tá, gente? No contrato. É dessa forma, né, que eu tenho organizado o escritório, tá? Então, primeiro, tem uma situação que é fluxo de caixa, que aquilo não se mexe. Tem uma situação que é o pagamento das contas fixas e variáveis, e daí depois é o aspecto da partilha, na participação, né, dos resultados, tá? Professor, e quando não tem resultado naquele mês, de onde sai o dinheiro das despesas fixas? Eu vou te dizer o seguinte, tá? Primeiro, é muito difícil, depois que você atingir um nível de desenvolvimento do teu escritório, não ter movimento financeiro, tá? Muito difícil, tá? Mas aquela ideia do fluxo de caixa é justamente porque se não entrou em alguma situação, ele tem aquele movimento, o fluxo de caixa, aquela reserva, é para pagar as contas fixas de pelo menos 2 meses. Uhum. Ok. Tá? Ao menos de 2 meses, tá? Eu vou dizer assim, o mês de abril agora foi um mês que nós tivemos, assim, um movimento, no escritório, no mês de abril, ele girou em torno, assim, de 8, 9, assim, 1% do movimento normal que o escritório teve. Né? Então, assim, foi um mês completamente atípico em todas, né? Eu nunca tinha tido um mês, né? O movimento, assim, da média, 8%. Daí, o que você tem? Esse 8%, ele conseguiu pagar todas as despesas do mês, tá? A gente não precisou mexer na reserva do fluxo de caixa. Então, essa organização, essa gestão financeira, é isso que a gente precisa pensar em termos de escritório, gente. Tá? É isso que a gente precisa. Você não faz gastos pensando no honorário. Você gasta e você quer dormir tranquilo e ter, assim, uma situação de nenhuma preocupação, é que o gasto ele vai ser feito depois que você tem o dinheiro. Esta é a regra que a gente tem. Nós não fazemos adiantamento de honorários
de prolabore, a gente não faz, tá? Adiantamento, justamente para quê? Para não gerar nenhuma situação. Então, se eu vou fazer um negócio, ou a minha colega vai fazer um negócio, ela sabe que do dinheiro do escritório não se mexe. Mesmo que tenha lá um recurso disponível, aquele recurso não é para ser emprestado. É um recurso para estar disponível para o escritório. Tá? Então, você acaba separando o aspecto pessoal do aspecto profissional, tá, gente? Isso é muito importante. Você vai formar uma sociedade, você vai organizar, né, o teu empreendimento né, na advocacia, que é o teu escritório, você vai pensar de maneira profissional, tá? De maneira profissional. Tá? Por exemplo, o mês de abril, quando eu falei, a gente não teve distribuição de resultados, a gente não fez. Por quê? A gente não sabia como é que seria maio. Tá? A gente não sabia como é que seria maio. Tá? Então, a gente não sabia como é que seria junho. Tá? Daí, maio, daí voltou à normalidade, não assim a normalidade normal mesmo, mas sim, em torno de, vamos dar assim, 70% por cento daquilo que a gente tinha como normalidade, tá? Então, daí a gente já se organiza. Então, você faz a administração. Daí, tanto eu como a minha colega, a gente tem bem ciente que do ponto de vista pessoal, tem que ter toda uma organização para não comprometer o escritório. Tá? E você se disciplina, e você deve se disciplinar. Então, ela tem que se organizar, e eu também me organizar para não ficar fazendo uso e pressionando as questões do escritório. Isso a gente tem como regra, né? Não modificar. Aliás, está no nosso contrato. Tá? O advogado associado não integrará como sócio a sociedade de advogados, tá? Se eu sou associado, então, olha, prestem atenção aqui, gente, tá? Se eu sou um advogado associado, eu não faço parte da sociedade de advogados, eu estou apenas vinculado, tá? Eu vou participar, se eu sou advogado associado, dos honorários, tá? que foram contratados, dos clientes, resultado de sucumbência daquelas situações que me foram confiadas ou de que aquilo que eu ajudei a produzir para o escritório. Tá? Então, por exemplo, eu até trabalho, eu vou dar um exemplo. Tem algumas causas, né, que, às vezes, tem outros advogados, outros escritórios que, Odir, eu gostaria que você trabalhasse nessa causa, porque não é uma área que eu atuo, mas eu sei que você trabalha bem. A gente tem umas 4, 5 ações, no mínimo, 4, 5 ações, acho que tem mais, que a gente tem advogados associados, que são ações boas, né, e que as pessoas não tinham ou não eram não é da área, do métier desses colegas, e que eles nos passam, tá? E daí a gente tem o quê? Um contrato de como é que a gente atua nesse processo, tá? Então, a gente atua, né, tem uma sistemática que é a forma como a gente atua, tá? Então, você vai definir o associado, advogado associado. Então, ele é associado para aquela situação, tá? Olhem aqui, gente. O contrato de associado estabelecerá livremente a forma de pagamento, que pode basar-se em critério de proporcionalidade, ou seja, você participa tantos por cento assim dos honorários de uma determinada ação, tá? Então, você participa, ou honorários fixados por estimativa. Então,
vai de um valor X a um valor Y, né? Se você, naquele mês, não tiver, o mínimo que você vai receber é um valor X, tá? Por exemplo, é 2.000, é 5.000, é 4.000, é o mínimo que você vai receber, tá? Então, isso você vai fixar e trabalhar no contrato, tá? Olhem aqui, o artigo 9º, né, do provimento 169, ó, não será admitida a averbação do contrato associado que contenha em conjunto os elementos caracterizadores da relação de emprego. Por exemplo, dependência, não tem autonomia, horário fixo. Tá? Se eu estou estabelecendo isso, vamos dizer, a Maria vai ser minha advogada associada, mas ela tem horário fixo a cumprir, tem salário fixo definido, ela não é associada. Eu estou trabalhando o quê? Com uma relação de emprego, daí é CLT, né? Tem que pagar o valor do que, gente? Do salário, tá? Então, essas são as situações para não caracterizar vínculo ou para burlar a própria legislação trabalhista. Então, apesar de que há muitas situações, eu diria, informais, tá, gente, que não são feitas diretamente, né, na própria OAB, e por isso do aviltamento de pagamento de salários e serviços feitos por advogados, tá? Alguma dúvida até agora, gente? Né? Alguém tem alguma dúvida? Então, vamos adiante. Tá? O nosso tema do advogado empregado. Lembram que quando a gente falou sobre o exercício da advocacia, tá? Então, nós estamos lá no artigo 18, tá? 18º, tá, gente? O artigo 18º. Olha aqui, o fato, quando eu estou falando do advogado empregado, o que eu quero dizer com isso, gente? Eu posso ser contratado, eu não sei se vocês conheceram a doutora Cláudia. Sim. Que era do núcleo. Sim. Ela era contratada como advogada, tá? Ela era advogada vinculada ao núcleo e à Senec Gravataí, tá? Então, é advogado, assim, contratado. Então, pode haver isso? Pode, gente, tá? Existe essa possibilidade? Existe essa possibilidade, sim, tá? Então, não retira a isenção técnica, nem reduz a independência profissional inerentes à advocacia, tá, gente? Então, isso é bem importante, tá? O fato, por exemplo, da doutora Cláudia ser advogada da faculdade ali, por exemplo, o diretor poderia pedir para que ela fizesse alguma questão e cuidasse de alguma situação de ordem particular, pessoal? Até poderia, mas ela não, assim, pelo próprio estatuto, não deve fazer, tá? Uma é a situação se eu estou vinculado à empresa, tá? A empresa, eu vou cuidar da empresa, não cuidar das questões particulares, tá? Normalmente, quando eu faço contrato de assessoria, eu pergunto, tá, e as questões particulares estão envolvidas? A gente gostaria. Então, a gente tem que estabelecer como é que vai ser, se é uma ação, que tipo de ação e qual é o acréscimo dos honorários mensais, tá? É exatamente isso que a gente precisa estabelecer quando eu faço isso com empresas, empresários, tá, gente? O salário. A gente fala em salário mínimo do profissional advogado. A OAB não tem trabalhado isso de uma maneira uniforme e em termos nacionais. A gente tem isso, principalmente no Distrito Federal, tá? Acho que São Paulo, Minas Gerais, que a gente tem
algumas... Tem um pessoal de moto aqui na frente. Algumas situações... Eu só vou fechar a janela. Parou. Muito bem. Tá? Então, essa questão do salário mínimo, tá, gente? Então, o salário mínimo não tem definido qual é o salário básico mínimo do advogado. Nós não temos uma definição a nível nacional, tá? Da questão das horas, tá, gente? A jornada de trabalho do advogado empregado, tá? Não poderá exceder a duração diária de 4 horas contínuas e 20 horas semanais, tá? A não ser aquilo acordo ou convenção coletiva ou em caso de dedicação exclusiva. Por exemplo, tem empresas, em função do porte dela, que tem advogado contratado com dedicação exclusiva, tá? Então, o período de trabalho, né, que estiver à disposição ou aguardando, quer dizer, conta todo este período, tá, gente? Ou atividades externas, a viagem, né, conta todo este período, tá? Então, as horas trabalhadas que excederem a jornada normal, olha como devem ser remuneradas, né? Não inferior a 100% do valor da hora normal, tá? Então, se eu tenho 20 horas semanais, e se eu exerci mais horas, tá? Mesmo havendo contrato por escrito, tá, gente? Então, isso é bem importante, tá? As horas trabalhadas no período das 20 horas de um dia até as 5 horas do dia seguinte, devem ter o quê? O adicional noturno, tá? Então, o acréscimo de 25%, tá, gente? Acrescidas com adicional de 25% para a hora noturna, tá, gente? Então, isso eu estou falando empregado, advogado empregado, porque se você é autônomo ou você atua como profissional associado ou sócio, tá? Daí você vai para cobrar dos clientes, é a tabela que nós já mostramos e que você já viu aqui, né, em outros momentos, quando nós falamos dos honorários, tá? Aqui eu estou falando de salário, de prestação de serviços como empregado, tá? Nas casos em que for parte o empregador ou pessoa por este representada, os honorários de sucumbência são devidos aos empregados, tá? O próprio STF já avaliou a constitucionalidade né, desta situação, tá? Que são partilhados os honorários de sucumbência. Vocês lembram o que são os honorários de sucumbência? São partilhados com o empregador, tá? Eu, assim, lá no núcleo, nunca tive, não recebi nenhum honorário de sucumbência até hoje. Por que que eu não recebi? Porque os processos que envolvem os nossos assistidos são de pessoas, né, que são beneficiárias da gratuidade judiciária. Por isso, nenhum processo até hoje lá no núcleo foi objeto de honorário de sucumbência, tá? Pessoal, quais são as referências? O que eu apontei para vocês, o código de ética, que a gente sempre utiliza, o estatuto, regulamento geral, provimento 112, que a gente não tinha visto ainda, e provimento 169, que também a gente não tinha estudado, tá? Alguma pergunta específica em relação ao nosso conteúdo da aula de hoje? Se não houver, eu vou fechar a gravação, tá? Eu vou fechar a gravação.